Olá pessoal, tudo bem? A gente fala aqui no programa sobre vários problemas de segurança com dispositivos ligados na internet, como computadores, servidores, dispositivos IoT, câmeras, já falamos de vários problemas de segurança. Mas vocês sabiam que impressoras podem ter problema de cibersegurança? Esse é o assunto de hoje aqui do CT Cybersecurity. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e eu queria agradecer a todos pelos comentários, sugestões, críticas que vocês têm enviado aí. Muito obrigado. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, tem muita informação legal. Ative as notificações no modelo todas, que vocês vão receber tudo. O pessoal do CT produz aí nas lives, do pessoal de todos os assuntos da segurança, inclusive a cibersegurança. Não é novidade nenhuma, a gente fala sempre que tem atualizações de computador, do software, do Windows, do iOS, de tudo quanto é de aplicação de celular, Android, que a gente precisa está sempre correndo atrás dessas atualizações para evitar deixar brechas de segurança, vulnerabilidades que os hackers mal intencionados utilizam para invadir os sistemas, né? Gerando casos como ransomware que geram prejuízos enormes para a sociedade. O que aconteceu interessante recentemente foi um caso que a impressora, não exatamente a impressora, mas uma parte do sistema operacional Windows que é responsável por comunicar com impressoras foi o vetor de intrusão, um vetor de falha de segurança, de vulnerabilidade, e que ainda está sendo explorado. Então vão dar uma olhadinha nos artigos que tem a respeito desse problema, se informem aí e atualizem os seus sistemas, porque é muito importante. Então essa falha, esse problema, recebeu o nome de Print Nightmare, que é pesadelo de impressão em inglês. É bem recente, né? Foi agora em julho, na metade de julho. Basicamente o que acontece é o seguinte, existe um componente do Windows que chama spooler de impressão. Se você abrir o gerenciador de serviços aí do seu Windows, independente da versão, isso aí tem desde sempre, vai ter lá spooler de impressão. O que é o spooler de impressão? É um serviço que ele fica recebendo as solicitações de imprimir arquivos, armazena e distribui para as impressoras, para os drivers das impressoras. Esse componente, que é um componente do próprio Windows, é que tem essa falha de segurança. Então tem uma empresa chamada Sun4, que é uma empresa de cibersegurança, e eles descobriram que esse componente, mesmo nas últimas versões do Windows, versão do Windows 10, por exemplo, da última versão atualizada, tinha nesse momento esse risco, essa falha de cibersegurança. Quando tem esse tipo de problema, depois de algum tempo, existe uma notificação, né? Os pesquisadores de segurança, essas empresas, notificam o fabricante do software, no caso a Microsoft, e aí a Microsoft abre o seu processo de análise, de investigação e de correção ou de supressão do problema, né? Esse aqui é o blog da Microsoft, no qual eles comentam esse problema. Eles atribuíram um número de vulnerabilidade comum, então CVE 2021-34527. A gente já falou sobre esse tipo de relatório, né? É um relatório bem padronizado, traz todas as informações que você precisa saber, quem é da área de segurança, qual que é o tipo de vulnerabilidade, qual que é o risco, qual que é o impacto possível, se já está ou não sendo explorado, se é público ou não, ainda é particular, ainda está com sigilo sobre como pode ser explorado. É bem interessante conhecer isso aqui, quem estuda cibersegurança, para ver as métricas que eles classificaram. Então, por exemplo, eles classificaram aqui que é um ataque com vetor de rede, ou seja, pode ser, se você está na rede local do servidor, você tem acesso até aquele servidor, você consegue explorar, um hacker conseguiria explorar esse problema. A complexidade é baixa, ou seja, é relativamente fácil de utilizar esse bug aqui, esse vetor de problema. Não precisa de um privilégio específico. Eu não falei, mas está aqui depois no texto ele fala que esse problema que gera, esse bug que gera, é que um invasor remotamente conseguiria se conectar no servidor, no computador, e utilizar esse bug do serviço de spooler de impressão para personificar o sistema, ou seja, abre a porteira completa do sistema operacional. Qual que é o grande problema aqui? Não afeta somente desktop. Já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas continuando, então é interessante que eles mencionam que não precisa de interação do usuário, então não precisa que um usuário aperte um botão para o sistema ser explorado, não, é totalmente remoto, ou seja, confidencialidade alta, integridade alta, disponibilidade alta, é um problema terrível. Ele foi confirmado pela Microsoft, a Microsoft reconheceu que existe um problema,
ela já tem uma correção oficial. Então eu estou lendo aqui para vocês familiarizarem com esse relatório. É bem interessante. Aqui de baixo eles falam todos os detalhes, os detalhes do problema e como mitigar e como corrigir. Qual que é o efeito que eu queria destacar aqui nessa conversa? Apesar de a gente pensar, quando a gente fala spooler de impressão, impressão de arquivos, a gente pensa em alguém que está sentado no Windows, no computador, vai abrir um Word lá, um e-mail, etc., vai imprimir. O spooler de impressão está rodando, nesse caso, está sendo executado na estação de trabalho dessa pessoa, desse usuário. O grande problema é que esse serviço também é instalado por padrão e sai rodando de fábrica em servidores. Então, servidores em nuvem que têm esse serviço instalado e habilitado estão sujeitos a serem explorados por essa falha de segurança. Então, é um problema muito crítico, muito severo e que afeta, inclusive, versões do Windows Server, que estão rodando aí tanto em infraestrutura própria, dentro de data center, dentro de CPDs, quanto em nuvem. É lógico, a gente tem questões para mitigar isso por firewall, etc., mas tem que ser atualizado. Não dá para a gente dar moleza aqui, dar uma chance para o azar e deixar o sistema sem atualização com o risco de ser explorada essa falha do Print Nightmare. Então a Microsoft veio, publicou esse artigo aqui, explicou, já está no domínio público, né, a informação de que existe essa falha de segurança, já tem relatos que ela foi explorada, então já teve empresas, pessoas que tiveram seus sistemas comprometidos por invasores utilizando essa falha. Eles colocam aqui alguns workarounds, ou seja, algumas medidas de contingência, né, para você fazer no seu sistema, mas como, por exemplo, desabilitar simplesmente o spooler de impressão. Se você está num servidor que não vai fazer impressão de arquivo nenhum, desabilita o sistema de spooler de impressão. Muito simples, resolve a tentativa de intrusão, porque ninguém vai usar aquele serviço de uma forma fidedigna. Então, por que deixar aberto para um hacker? Mas tem a questão de atualização. Então, foi disponibilizada uma atualização pela Microsoft, né? Essa atualização tem que ser feita pelos canais usuários de atualização, Windows Updates, etc. Tem um patch, se você quiser correr e atualizar por emergência, né? Vai direto lá. Só que tem um problema adicional, que às vezes a emenda não é pior que o soneto, mas tem problemas. Então, alguns usuários relatam que depois de fazer a atualização de correção de segurança da Microsoft, algumas impressoras pararam de funcionar. Então, olha que interessante. Se você tem um computador agora rodando Windows e que precisa fazer impressão, não estou falando de um servidor que faz serviços que não tem nada a ver com impressão e que por algum acaso ficou com o serviço de spooler de impressão habilitado lá. Você está numa estação de operação que precisa fazer impressão, fez a atualização dessa patch de segurança, pode ser que dê problema com essa impressora. Então, infelizmente, tem isso. Aí tem que entrar em contato com a Microsoft, correr atrás e tentar fazer corrigir. Mas é um bug seríssimo, um bug muito problemático, que pode gerar uma invasão catastrófica. O invasor remoto ele pode escalar os privilégios dele para chegar no nível de sistema, de administrador local da sua máquina e explorar de uma forma que ele faz o que ele quiser. Ele criptografa tudo, cria novos usuários, deita e rola. Como sempre, assim, a gente já conversou aqui várias vezes sobre a mentalidade do invasor, a mentalidade do criminoso e dos fatores de mitigação e análise e proteção. Então aqui, o resumo, mantém o sistema atualizado, não está usando, desliga, desabilita. Então, serviços que você não está usando no seu sistema operacional, vai lá e desabilita. Tem muitos blogs, tem muitos sites aí de segurança que listam claramente, olha, esse serviço aqui faz tal coisa, se você não precisa disso, desabilite. Então, se você tem um servidor que não vai imprimir, não precisa imprimir arquivos, desabilita o spooler de impressão, você já evitou um risco ali. Fora que em alguns servidores, o fato de estar habilitado o spooler de impressão às vezes faz subir um servidor na porta 80, que é a porta padrão HTTP sem segurança. Então, só atrapalha. Melhor desabilitar esse serviço quando você não vai usar. Mas tem um monte de outros serviços que também não tem uso corriqueiro, não tem muita vantagem de ter ele habilitado. Dá uma pesquisada aí nos blogs, você vai achar páginas que o pessoal explica certinho, ó, esse serviço faz tal coisa, melhor desabilitar. Se você não precisa dele, não precisa desse recurso,
você diminui o que a gente chama em cibersegurança de superfície de ataque. Você evita de ter uma porta que pode ser explorada por um hacker em determinada situação. Se não está usando, melhor desabilitar. Bom, esse era o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, estou à disposição aí. Até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.